aula de hoje nós vamos aprender como é feita a extração de DNA de diferentes amostras celulares. Para começar, eu tenho aqui dois tipos diferentes de bactérias. A primeira delas é uma bactéria ambiental. A segunda delas é uma bactéria de outra espécie, que também está em meio de cultura. Nós vamos fazer também a extração de DNA de células vegetais. E para isso, temos aqui folhas de pitangueira. E por fim, a nossa terceira amostra será uma fruta. Para isso, temos aqui bananas em pedaços. Para dar início à nossa extração, nós vamos usar as nossas colônias de bactérias, que são seres procariontes e bem menos complexos que nós, que temos células eucariontes. Diferente das células eucariontes, que possuem um núcleo bem definido onde se encontra o DNA, as células procariontes não possuem núcleo, e o seu DNA fica espalhado dentro do citoplasma. Além disso, a célula procarionte também não possui todas as organelas membranosas que a eucarionte possui. As amostras bacterianas já foram previamente transferidas para um tubo de 1,5 ml, que contém uma solução de Lise. Esse tampão é constituído de 4 componentes: o tris, que é um agente tamponante e vai manter o pH, o EDTA, que é um agente quelante, o sal, que vai atuar na precipitação do DNA, e o SDS, que é um agente detergente e vai romper as células. E o nosso objetivo com essa Lise é exatamente esse: romper a parede celular dessas células para ter acesso ao seu interior, onde estão os plasmídios e o DNA. Esse nosso tubo vai ser então incubado num Thermomixer por 5 minutos a 65 graus Celsius. Tirando o nosso tubo do Thermomixer, nós vamos levar para a próxima etapa, que é a centrifugação. Ali, a alta velocidade de rotação faz com que os materiais com densidades diferentes se separem. Vamos deixar ele ali por 5 minutos a uma rotação de 12.000 RPMs. É possível observar que ali, bem embaixo do nosso tubo, tem uma substância amarela. Isso aí são os restos celulares que foram destruídos pelo nosso tampão de Lise. O que está líquido é o nosso tampão, e é ali que se encontra o nosso DNA. Agora, voltando para a bancada, nós vamos usar uma micropipeta para transferir 500 microlitros daquela parte líquida que ficou no tubo. E vamos passar para um novo tubo, deixando o pellet de restos celulares para trás. Na próxima etapa, nós vamos fazer a lise das folhas de pitangueira. As folhas de pitangueira têm células vegetais, que por mais que sejam eucarióticas, assim como as animais, têm algumas diferenças importantes. Uma delas é a presença de cloroplastos, que vão dar a coloração, a presença de vacúolos e também da parede celular de celulose. Pelo fato de possuírem uma parede celular de celulose, essas células são bem resistentes, e apenas o tampão de Lise não seria suficiente para destruir essa célula. Por isso, nós vamos fazer uma etapa de lise mecânica, usando nitrogênio líquido e maceração. O nitrogênio é um gás a temperatura ambiente, e o seu ponto de ebulição, ou seja, quando ele deixa de ser gás e passa a ser líquido, é em aproximadamente menos 200 graus Celsius. Gente, isso é muito frio, não é à toa que ele está armazenado numa garrafa térmica, que é para manter ele a essa temperatura. E também não é à toa que quando a gente derrama ele em cima das nossas folhas, ele faz toda essa fumaceira, porque ele está passando da fase líquida para a fase gasosa de novo. Após o congelamento dessas folhas pela ação do nitrogênio, elas serão facilmente pulverizadas utilizando utensílios de cerâmica para a próxima etapa, que é a maceração mecânica. Assim, nós aumentaremos a área de contato do tampão com as células. As nossas folhas de pitangueira, que agora não passam de resquícios de pó, vão ser transferidas para um outro tubo de 1,5 ml. Nesse tubo, será adicionado o mesmo tampão de Lise que foi adicionado para as células bacterianas.
Esse nosso tubo vai passar então por dois processos. O primeiro é no vórtex, que é responsável por homogeneizar essa mistura. Depois disso, ele será levado para a centrífuga. A centrifugação vai separar os restos celulares do tampão de Lise, que nem aconteceu com as células bacterianas. Depois de sair da centrífuga, o nosso tubo se encontra assim, com pellets contendo os restos celulares no fundo e o tampão que contém o DNA logo acima. É exatamente essa parte aquosa que contém o tampão junto com o DNA que vai ser extraída desse tubo e transferida para um outro. Agora, o próximo DNA que a gente vai extrair é da célula da banana. Ela é, como vocês podem imaginar, uma célula vegetal, mas ela não é totalmente igual à folha da pitangueira. Ao contrário da folha da pitangueira, a banana tem um tecido de reserva, o que a gente pode ver nessa imagem. Essas bolinhas pretas aí são os chamados amiloplastos, que armazenam amido, que é a reserva de energia das plantas, que é basicamente equivalente às nossas gordurinhas. E além disso, a gente consegue ver nessa célula da banana que ela não tem cloroplastos. E isso acontece porque, essas células ficam envolvidas pela casca, e por isso não faria muito sentido se elas tentassem fazer fotossíntese. Agora a gente vai fazer a maceração da banana, assim como a gente fez com a folha da pitangueira. Mas, diferentemente de como a gente fez com a folha, a gente não vai precisar usar nitrogênio para macerar a banana. E quando a gente deixa a banana numa consistência bem pastosa, numa textura bem uniforme, é hora de transferir ela para um tubo de 15 ml. E, juntamente com a banana, a gente vai colocar também nesse tubo o nosso já familiar tampão de Lise. Depois da adição de 10 ml do tampão de Lise, a gente coloca então o tubo num aparelho chamado vórtex, que faz uma mistura da banana amassada com o tampão, deixando tudo bem homogêneo. Agora a gente vai fazer a centrifugação do conteúdo do tubo com o objetivo de separar seus componentes de acordo com a densidade. Finalizada a centrifugação, a gente vai tirar o tubo. E ele vai estar ali com o DNA da banana flutuando juntamente com o tampão naquela parte líquida. Depois da centrifugação, a gente vai fazer uma transferência de 4 ml daquela mistura DNA-tampão para um novo tubo. Agora, trabalhando com todos os tubos da bactéria, folha de pitangueira e da banana, a gente vai fazer uma purificação. Essa etapa é essencial porque naquela parte líquida que a gente extraiu dos tubos não tinha bem só uma mistura pura de DNA com tampão, mas também tinha algumas proteínas, lipídios e polissacarídeos ou açúcares que acabaram boiando junto. Para purificar então, a gente vai adicionar duas substâncias, o fenol e o clorofórmio, cada uma delas na metade do volume do que está no tubo. Por exemplo, no tubo da banana, que tem 4 ml, a gente vai adicionar 2 ml de fenol e 2 ml de clorofórmio. Já nos tubos da bactéria e da folha de pitangueira, que tem ambos 500 microlitros, a gente vai colocar 250 microlitros de fenol e 250 microlitros de clorofórmio. O fenol e o clorofórmio vão provocar a formação de duas fases no conteúdo dos tubos, mais ou menos como acontece quando a gente coloca óleo na água. Só que nesse caso, a água com o DNA fica por cima e o fenol, o clorofórmio e impurezas ficam embaixo. E agora, a gente separa a parte superior, que aí sim, só tem puramente o conteúdo aquoso e DNA.
Na última etapa da extração de DNA, a gente vai aplicar etanol absoluto nos tubos. Ele vai fazer com que o DNA precipite e fique depositado no fundo dos recipientes. O volume do etanol adicionado tem que ser o dobro do volume do conteúdo do tubo. No caso do tubo das bactérias e das folhas de pitangueira, que tem ambas 400 microlitros, a adição tem que ser de 800 microlitros. A mistura tem que ser feita de maneira bem suave, para que o DNA não sofra nenhum dano. No tubo da banana, que tem um volume de 3 ml, a adição do etanol tem que ser de 6 ml. Depois, a gente precisa esperar um pouquinho para que o DNA precipite no fundo do tubo. Ou então é só colocar numa centrífuga para acelerar o processo. Foi esse o nosso caso nesses experimentos. Aí é só descartar o etanol restante. No fundo dos tubos estão os DNAs das folhas, bactérias e bananas. Legal, né? Então, beleza, agora temos o nosso DNA extraído. Mas você pode estar se perguntando agora, do que nos serve ter o DNA isolado do resto da célula? Pois bem, essa técnica de extração é o precursor de diversas outras técnicas biotecnológicas. A mais importante e uma das que vocês provavelmente já ouviram falar, o PCR, ou então reação em cadeia da polimerase, é uma técnica que visa amplificar inúmeras cópias de um DNA. Você deve imaginar que o DNA existente nas nossas células é enorme, e de fato, temos mais de 2 metros dele em cada célula. Porém, cada uma de suas partes é pequena demais para serem detectadas. E é ali que entra o PCR, fazendo a amplificação seletiva de determinadas regiões de uma molécula de DNA. Vamos ver quais são as etapas envolvidas. A primeira etapa é a etapa da desnaturação, onde a fita dupla se torna 2 fitas simples. Depois disso, entra em ação os primers, que são responsáveis por se anelar e isolar uma parte específica do DNA. Depois disso, na etapa de polimerização, a enzima chamada DNA polimerase é responsável por criar fitas complementares àquelas que foram desnaturadas. Esse ciclo vai acontecer por diversas vezes, cerca de 20 ou 30 vezes, a fim de produzir milhares e milhares de cópias desse pequeno fragmento que foi isolado, até que seja possível detectá-lo em equipamentos. O nome dessa reação em cadeia vem exatamente disso aí, pois de uma molécula de DNA se faz 2, e de 2 se fazem 4, e assim ele é replicado exponencialmente. Essa técnica é também usada na identificação de outros agentes infecciosos, alterações dos cromossomos, testes de paternidade, identificação de pessoas ou amostras em análises criminalistas, síndromes genéticas, propensão a doenças, entre vários outros. E para que tudo isso possa ser feito, a técnica de extração de DNA é extremamente importante. E aí, conseguiu entender um pouco mais dessa técnica e da sua importância? Espero que você tenha curtido essa aula. Acesse também a nossa cartilha do aluno para ter uma experiência mais completa. E até a próxima!